Meus caros amigos, seguidores e perseguidores, olha só. Tem gente que o negócio é prender o passarinho, ou até mesmo aprender o passarinho dos outros. E tem gente que o grande negócio, a grande paixão do cara é soltar o passarinho. Mas não é soltar de qualquer jeito, não. É soltar de uma forma adequada, de uma forma que dê resultado positivo. Não é abandono de Silvestre, não. Eu estou aqui com um especialista nessa área, o Fernando Magnani. Fala, Fernando. Porra, grande prazer estar aqui, meu. Cara, eu que fico feliz de ter alguém aqui da sua estirpe, cara, do seu gabarito. Conta pra gente, cara, que história é essa de soltar passarinho, velho? É uma aventura. É uma aventura. É uma aventura que começou ainda em tempos de IBAMA em São Paulo. Aí lá atrás, quando começou a discutir... Antes do Instituto Florestal, não. Pelo amor de Deus, também nem tanto. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF. IBDF. Quando o IBAMA ainda fazia gestão de fauna no estado de São Paulo, surgiu essa demanda de reabilitação. De terminar a reabilitação. Na verdade, aquele ponto final, né, o que é trabalhado em setas, em CRAS e tal, e depois tinha a problemática do que fazer com os animais, aqueles que conseguiam ser reabilitados. Foi quando surgiu o primórdio das áreas de soltura. E é uma coisa bem interessante, nós participamos desde aquela época, quando o IBAMA instituiu em cima de trabalhos que víamos fazendo, tateando normas e regras e práticas. Porque ninguém tinha nada muito definido. Não era assim, para reabilitar uma arara você tem que usar... Eu sou fã de quando? Isso, nós estamos falando da década de 90. Ah, legal. Estamos falando da década de 90. Foi quando começou o trabalho de reabilitação. 2 técnicos do IBAMA, mas muito integrados na área, compreenderam rapidinho, um deles apaixonado por avifauna, compreenderam que era importante a gente ter esse trabalho. E aí, cara, para você ter uma noção, os relatórios que nós criamos para poder apresentar o IBAMA naquela época, do que tinha sido feito, os animais que tinham sido recebidos, qual tinha sido o resultado, eles se tornaram os relatórios oficiais. Que legal. Porque não tinha. Então, com o tempo, lógico, foram melhorados pelo órgão e tal, e foi basicamente o que passou depois para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, quando estadualizou, né, quando o decreto colocou a fauna sob júdice do Estado. E continuou o trabalho com as áreas de soltura. Mas ainda é o remanescente daquela aventura, eu vou falar desse jeito mesmo, aquela aventura que se fez no começo, tentando descobrir o que não tinha referência, nada, referência nenhuma. Você tinha alguns trabalhos no exterior, mas assim, coisas malucas, muito bem feitas, que escapavam demais do que você tinha aqui no Brasil. E a volumetria. Você soltar 2 animais é uma coisa. Você põe rádio colar, você segue, é importantíssimo esse resultado, não tem a menor dúvida disso. Acho importantíssimo quem faz e tem que fazer para você ter um resultado positivo ou negativo, não importa. Sim, você sabe o que aconteceu depois que você soltou, Tem que ter um resultado, mas também como é que você vai fazer com um lote de canário da terra? Você vai colocar radiotransmissor em 50 aves de pouco mais de 15 gramas. Né? Então você começou esse trabalho do que fazer com os animais, especificamente com algumas espécies, com a volumetria que você tem. Porque é fácil a gente falar assim, vamos soltar tudo. Não, não é bem por aí. Porque os animais, eles têm características específicas. Hoje tem esse romantismo, né? É romantismo. Não, solta tudo. É romantismo. Se tem asa, nasceu para voar, tem que soltar na natureza. Aquela cena, eu vou falar, me incomoda muito, até de órgãos oficiais, de ir na beirada do mato com as gaiolas recém-apreendidas e arrebentar a gaiola. Tem uma cena que eu não me esqueço, são passarinhos que saem de uma mega apreensão, eles saem pulando no chão. Sabe, a ave não tem capacidade de voo. Então isso daí não é soltar, isso que a gente estava falando no comecinho, isso é abandono. Isso é outra conversa. Abandono de silvestre. Abandono silvestre. Agora, soltar
que é a soltura branda que a gente pratica em todos os projetos, que é aquela soltura branda ao longo do tempo e monitorada depois para saber qual que foi o resultado da tua soltura, individualmente para cada canarinho da terra, por exemplo, citando um exemplo, é loucura. O que você faz com o canário da terra é a população. O que está acontecendo com a flutuação daquela população. Alguns outros animais não, como a arara canindé, por exemplo, você já trata ela individualmente. Tanto que as araras nossas têm placa de... Como é que é? Elas são igual carro. As araras... Tem placa de identificação. Tem plaquinha de identificação. E se nós soubéssemos o resultado da ciência cidadã que ia formar naquela região toda que a gente está trabalhando, soltando as araras canindés, o tanto de gente que está se integrando ao trabalho, pessoa comum, o cara que mora num sítio, o cara que mora na cidade, o motorista de caminhão, que vê, acha estranha aquela numeração, coloca nas redes sociais, alguém fala, ele procura e fala aonde aquela arara número X. Peraí. Bom, nós vamos publicar uma foto aqui, nós vamos ilustrar uma foto que você vai mandar para nós. Assim. Com certeza. Como é que é essa placa aí? É uma medalhinha. Uma medalhinha no peito que nós faz com cachorro muitas vezes, que tem o nome do tutor, tem o número. Não, tutor não, aqui é proibido falar tutor. Eu sei. Responsável. Ainda tateei um pouco o termo, né, para não ter confusão. Mas o fato é que essa medalhinha, junto com o microchip, que é a nossa segurança, junto com a anilha fechada ou aberta na canela do animal, que é o animal que vem de tráfego, você não tem como colocar uma anilha fechada. Sim. Né? Mas a segurança nossa é o microchip que está dentro dela. Isso daí criou vamos dizer assim... Uma cumplicidade. Cumplicidade. Que legal. As pessoas se integraram e aí aquele cara conta para mais gente da região que ele viu uma arara número tal, que ele entrou em contato com o projeto, que a referência dele foi... Aí os caras te dão aquele feedback. Um feedback enorme. Que legal. Enorme. A ponto de araras nossas que voaram 300 quilômetros, sabemos porque a número tal foi fotografada tal, ela acabou sendo resgatada, depois tivemos que resgatá-la, mas ela ficou muito bem, obrigado, durante 3 meses voando aonde ela estava, sendo, sim, super fotografada. Nós não conseguimos fazer um monitoramento daquele que foi feito pela comunidade em volta lá, e a gente recebia o que ela comia, que árvore que ela estava, que horário que ela ia dormir, tinha um prontuário da arara perfeito. Isso daí é você soltar animais. Isso daí é soltar. Agora, abrir uma gaiola no meio do mato, não, isso aí não é o que nós fazemos e não é certo. Eu acho péssimo isso. Agora eu fiquei curioso, pra caramba, eu tenho uma arara canindé, né? E aí, cara, eu fiquei curioso, você pega um bicho lá em Araras, né? Na região lá. Esse animal voa 300 km para onde? Pro oeste? Então, tem uma coisa bastante curiosa. Eles estão... As marcações que a gente faz para ter uma noção do deslocamento, tudo indica que elas descem em direção, vamos dizer, a Tapiraí e Carlos Botelho. Elas saem do centro do estado, não sabemos por que razão, elas descem, todas não é um exagero, uma boa parte tende a voar na direção de Itapiraí e Carlos Botelho. Foi nós resgatamos mais de uma e depois, ao longo desse caminho, outras se estabeleceram e ficaram. Muitas estão na região ali de Araras, Ipeúna, Tirapina, elas estão por ali. Várias se deslocaram e nós sabemos disso por conta das medalhinhas, que criou uma expectativa nas pessoas, um feedback das pessoas muito interessante. E elas descem. Algumas têm que ser resgatadas, porque elas ficam sozinhas, perdidas, tal. Se você tivesse um fluxo de animais constante descendo, aquele animal teria companhia e teria viabilidade. Ele perdido, ele retorna ao projeto e nós já tivemos soltura e o que ele fez? Voltou. Só que aí voltou com companhia e nós não mexemos mais no caso. Ela tá com outras araras, então não tem motivo de ficar mexendo com ela de novo. Tem uma idade assim que a arara vai formar o casal? A partir dos 2 anos, a arara forma casal até envelhecer. Tá. Até envelhecer. Se faleceu o parceiro, ele arruma outro. Com certeza. A natureza não perde tempo, ela é sábia.
não há desperdício. Por que vai desperdiçar um Senão exemplar? ia ficar um macho sozinho, uma fêmea sozinha, É um não tem desperdício. porquê, né? A natureza, nesse canto, ela é perfeita. Elas foram programadas para isso, para colocar filhote no mundo para perpetuar a espécie. Não é aquele gene egoísta, né? Sim. Eu quero que o meu gene passe à frente, como é que é a fonte da juventude. Né? Eu vou continuar vivo no meu filho, no meu neto, no meu bisneto. Verdade. Então, elas foram programadas para isso. Não tem aquela do cisne, o cisne morreu a parceira, então ele vai passar o resto da vida. Não, não vai. Não vai. Não né? vai. Não vai. Ele até guarda um tempinho, mas a natureza empurra ele para perpetuar a espécie. Não fica preso a uma moralidade. De jeito né? nenhum. De jeito A pessoa nenhum. tem uma visão antropológica. Aquela coisa. Ele ficou triste, nunca mais. Tá de luto, ele não vai aceitar outra ruim, fêmea. né? Então não é bem a verdade, não. Ela faz. E aqui, a gente está falando de Canindé, é uma paixão, né? Eu gosto muito, eu tenho a Elsa, cara. E na época que eu comprei a Elsa e o Elvis. E lá na região da Guarapiranga, em São Paulo. E os dois voaram. Eu estava treinando voo livre e, cara, o Elvis voou e eu não consegui encontrar. Onde? E a Elsa, eles são sexados direitinho, né? O macho, cara, voou e deu pista. E a fêmea não, a fêmea voou em círculo, ela abriu assim, vamos falar, 500 metros, ela abriu, mas ela ficou voando nesse raio de 500 metros no máximo. Só que ela voava para lugares que ela conseguia ver onde a gente estava. Foi muito interessante. Então ela ia no eucalipto lá na beira da represa, ela ficava lá em cima, e ela gritava, a gente gritava e tal. Sim. E depois, no segundo dia, ela já começava a fechar mais o círculo, até que ela chegava numa árvore próxima, a gente vinha com a bandeja assim, cheia de comida, a bichinha descia. Sim. O Elvis não, o Elvis deu pista. E aí o pessoal ligava pra gente, olha, nós achamos uma arara canindé, aqui deve ser o Elvis. A gente ia, cara, Capão Redondo, uns 10 quilômetros, 15 quilômetros. Chegava lá, não era. Era outra arara, velho. Era outra arara canindé que tava ali. Eu chegava lá e olhava, não é, mano, essa é outra. E até às vezes o cara chamava, chegava lá, o bicho não tinha anilha. Eu falava, não, meu animal é legalizado, tem anilha, tudo direitinho. Esse aí não tem anilha, cara. Mas ele é manso, ele vem aqui, ele come ali, ele dorme na praça e tal. E aí a gente descobriu que em São Paulo tem várias canindé que tem uma vida urbana mesmo. Qual que é a região? Bom, pensando só em canindé por enquanto, qual que é a região que a gente encontra canindé no Brasil? Cerrado. No Cerrado. No Cerrado de uma forma ampla. E, inclusive, o Cerrado vem até a metade do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Aquela Campinas. Faixa de transição ali. Até as Campinas de Campinas, né? Porque é isso que originou o nome da legal. cidade, as pessoas nem lembram mais disso. É verdade, que era parada de gado. Né? Campinas surgiu porque era um passo natural. Campinas, como diria o presidente, para mim era um lugar onde fabricava mais cervídeos. Coisa horrível. Diria o nosso presidente, né? Mas ela descia para o sul, descia no passado porque as populações desapareceram. E subia, ela é uma arara, a gente brinca bastante, uma arara vira-lata. Ela é uma sobrevivente. De todas as nossas araras... É uma oportunista. É oportunista. Ela sobrevive com cana-de-açúcar, e muito bem, obrigado, e até o coquinho que ela mais gosta, com tudo. Agora, e ela entrava na Amazônia adentro, tanto que você encontra, tem algumas regiões da Amazônia, você tem canindé já sobrepondo com a Macau, né, com a ararapiranga. Ela tinha, a maior distribuição de espécie de arara é a canindé. Ela é altamente a mais adaptável. comum. Que tem a maior amplitude territorial. Maior amplitude, maior distribuição. Sai do Brasil também, né? Sai do Brasil. Entra um pouco no Paraguai, entra um pouco na Bolívia. Aí depois é substituída por outra espécie de arara. Ia falar, na Bolívia, depois Miami, Flórida. Com certeza. Pra caramba. Isso é um monte. As nossas araras fora do Brasil tem muito mais do que aqui dentro. Uma vez alguém me falou que tem mais criadores de psitacídeos brasileiros fora
do Brasil do que no Brasil. Isso não precisa falar, isso é fato. É fato. Isso é fato. Não. Mas vamos voltar, às reintroduções. Mas aí você não trabalha só com canindé, você trabalha com todas as espécies. Com todas as espécies, dentro Sempre de um programa. aves. Não, mamífero, É mesmo? réptil muito Olha, menos. que legal. Réptil, as pessoas ainda têm uma certa resistência. Os caras preferem matar. Assim, hoje é difícil ainda Alguns répteis são queridinhos. Jabuti é querido. Jabuti todo mundo. No norte ele é comida. Aqui ele é queridinho, né? Ele é terapêutico. Tem inclusive, não sei se você sabe, né? Que ele cura bronquite. Quantas Ele vezes? tem que ficar trancado embaixo da cama. Da cama da criança. pessoa. Olha, isso é um dos maiores absurdos. Bom, mas enfim. Mas é bom a gente falar essas coisas. Isso aí não tem senso científico nenhum. Não existe nada que comprove que... A veterinária com a qual a gente trabalhava bastante, né? Ela trabalha ainda hoje, ela fala assim, que cura bronquite é médico, remédio e exercício. Ela falou, não tem nada a ver... O filho dela tinha bronquite. Ela falou, nunca coloquei... Ele curou, melhorou muito. Mandou para natação. Exercício de ventilação pulmonar, tomar cuidado com as coisas em casa, coisa com muito pelo, muita cerda, poeira. E ela falou, isso que cura. Jabuti, o que o coitado vai fazer embaixo da cama? Qual que é a mágica que ele... Mas ainda é uma coisa que... É uma lenda que pegou. Um mito que ainda a gente tem coruja praticamente por causa de lenda também. A coruja traz azar. Aí a gente falou, não, nós vamos ter um monte de coruja e andar o Brasil inteiro com as corujas para falar, olha, nós somos pessoas de sorte. Perfeito. E hoje, graças a Deus, assim, aumentou o número de criadores, tem mais espécies. As pessoas hoje têm uma visão de que a coruja pode ser um bom animal de estimação e Você vê que a suindara, eu tenho a Megascopus coliba também, que é a corujinha do mato. Sim. Você vê a diferença de temperamento, sabe? A suindara, cara, a minha suindara me chama, chega na hora de comer, ela sabe, na hora que ela quer dormir, porque lá em casa eu falo que eu sou contra esse negócio de tutor, mãe de pet, essas merda, né? Mas nós lá em casa somos meio mais ou menos assim, então... A corujinha mora no recinto, mas na hora de dormir a gente põe para dentro de casa na caixinha, porque a gente tem medo de algum bicho predar, né? Até os cachorros mesmo dormem dentro do quarto. Eu sei bem o que é isso. Nós temos um cachorro de 40 quilos e a frase que a gente escuta é assim, tá na hora de colocar o cachorro na cama. Tá na hora de nadar. Tá na hora de colocar o cachorro na cama. Como assim? O cara tem 40 quilos, não é um poodlezinho de 3 quilos. Não, é uma mistura de Rottweiler. O Rottweiler mais labrador que eu conheço na vida. A nossa canindé, ela denuncia a gente, porque assim, o que ela sabe falar? Ela fala, bom dia, meu amor, e ela fala, vamos papar, e depois no final da tarde ela fala, vamos naná. É mó denúncia, né? Vamos naná? Vamos naná, sai do recinto, vai para dentro da... A gente tem um viveiro menor dentro de casa, é filha de pet, como é que é? Filha de mãe de pet, enfim. Mas, cara, você falou que, você pega todas as espécies lá. Quais espécies, assim, mais comuns? Mais comuns, infelizmente, são comuns para trabalhar com soltura. Infelizmente, é uma regra dos 6 passeriformes. Coleirinha, curió, pintacilgo, canário da terra, pássaro preto. E o azulão. E o concurso disso tudo é o trinca-ferro, que é o grande... hoje em dia é a grande vítima do tráfico. Porque foram acabando com as outras populações dos animais, de aves canoras, né, que é o mais... E eles foram diminuindo porque lá atrás o interesse era o bicudo. Sumiu o bicudo. Acabou. Extinguiu o estado de São Paulo, extinguiu uma boa parte do Brasil e tal. O negócio tanto que é um projeto bicudo, um monte de criador envolvido, mas o fato o canto que tinha no estado de São Paulo extinguiu, acabou. Porque eles são regionais, né? Então, sim. Isso depois é muito disso... legal, né? Oi? Isso é muito legal, né? Porque, assim, acho que a gente pode abrir um pouco esse assunto, porque, cara, o cara que compra um canoro, né, um passarinho cantador,
do traficante é um cara burro, né? É um leigo, né? Porque o cara que entende não compra do traficante porque ele sabe que não funciona. E é o que eles falam, que não presta. Não presta. Não presta. É, É horrível falar isso, o coitado do bicho não tem culpa. Em termos de você ter um animal que canta, porque a graça de você ter um passarinho é ele cantar. E ele só canta se ele estiver feliz. E ele só está feliz se ele estiver bem, né? E o cara aquela ave que você tira da natureza e você prende, ele não está bem e ele não canta. Não. Ele não presta, né? Não presta. Outro dia eu fui comprar tinta e entrei numa loja e tinha um belga. Gente, belga, pelo amor de Deus, belga não é um pássaro lá da Bélgica que a gente tem que mandar para soltar lá na floresta da Bélgica. Da Bélgica. Pelo amor de Deus. Porque eu vejo o pessoal falando, aliás, eu já vi policial ambiental soltando canário belga. Que é aquilo que você falou de pega a gaiola, solta, que o passarinho assim faz. E o Fernando vai falar sobre o equívoco, para usar uma palavrinha mais bonitinha, que é isso, né? Mas eu entrei na coisa e o bicho começou a cantar, velho, mas cantou uma meia hora. Cara, aí o cara falou, né, depois que ele me atendeu, ele falou, o senhor quer mais alguma coisa? Eu falei, o canário. Ele falou, o canário não está vendo. Eu falei, então tá bom, deixa pra lá. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade a gente explicar para as pessoas que se você quer um passarinho feliz, cantando, você tem que comprar de um criador, e tem que ser de um bom criador, que sabe selecionar e que vai te entregar aquilo que se a pessoa tem esse desejo, se ela tem essa vontade de ter, tem um grande número de profissionais sérios, criadores sérios que estão no mercado. Se a pessoa não entende, pergunta um pouco para pessoas que estão no ramo e tal, que vão passar para a pessoa, vai vender para a pessoa, vai indicar uma boa loja para a pessoa, então ela pode adquirir um animal de uma linhagem em ordem, um animal que foi criado com alto padrão de bem-estar, não é aquele animal que ficou dentro de uma gaiolinha suja. Então, tem gente muito séria. Tem gente muito séria no mercado. Fernando, mas aí você recebe esses bichos aí, o cara tava lá dentro de um porta-malas, a Polícia Federal parou o cara e mandou aquele monte de passarinho para você. Você tem como saber da onde vem esse passarinho? Então, na verdade, eu não recebo da polícia. Não. É obrigatório, só vem dos centros de triagem. Tá, primeiro vai para um CETAS, aí tem os profissionais lá que tem que trabalhar isso aí. Eu sei que boa parte não é rejeitado para soltura, por exemplo, no estado de São Paulo. Muitos são repatriados, por exemplo, porque já se sabe as rotas. Isso é fato. Não tem novidade. Nenhuma. Já pegam as pessoas. O cara é preso 20, 30 vezes no ano traficando. E ele vem a rota do Nordeste. Então, aqueles animais que foram lá e a característica dos outros que estão próximos. Isso é um trabalho de investigação do pessoal dos CETAS e dos CRAS. Isso é uma coisa bem legal. Depende do tipo da embalagem, que é bem legal, o tipo da embalagem. Os animais que estão junto, compondo ali o trabalho, porque nunca vem uma espécie só, muito raro uma espécie só. Sempre vem aquele complemento. Sim. Então, a hora que o cara bate o olho no canário da terra, junto com uma quantidade grande de galho da campina, isso que eu ia falar. Da onde ele vem? Nordeste. Nordeste. Então, o que os centros de triagem, os CETRAS, eles tentam fazer é empurrar esse lote de volta para o Nordeste. Pode até não acertar a área, sabe, exatamente, saiu dali, mas pelo menos ele volta para a região... Pelo menos não vai soltar ele em Campinas. E aí o que acontece? A gente fica restrito, como São Paulo, aos animais que foram capturados aqui no estado de São Paulo. Muitas vezes aquelas capturas da polícia, do caçador de sítio. O cara pegou lá no sítio vizinho 10 canarinhos da terra e são agrupados nos CETRAS e nos CRAS, e aí eles vão para a área de soltura já num volume maior. CETAS e CRAS, qual a diferença? Quase que semântica só, quase que nomenclatura. Hoje está se instalando só CETRAS no estado de São Paulo. CETRAS, antigamente era CETAS. Tá, CETRAS, então para mim era CETAS. Porque entrou a reabilitação
triagem, reabilitação de silvestres. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, CETRAS é Centro... É o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres. Tá, legal. O que o CETRAS hoje está fazendo, o CETRAS São Paulo, por exemplo, que é o maior do Brasil, acredito que da América do Sul, é um volume absurdo de animais que são recebidos lá. Hoje ele tem uma capacidade de fazer exames, de fazer ter um conhecimento maior do bicho, tanto da parte de doença, quanto da parte, inclusive, morfológica e populacional, do que tinha 10 anos atrás. Eu vi essa evolução. Quando não sabia nem exatamente que exame se fazia nos animais. Hoje o animal é rejeitado para soltura por conta de bateria de exame. E bateria de exame. Você recebe o animal na área de soltura e algumas áreas já improntado do ponto de vista sanitário. E algumas das nossas áreas de soltura fazem uma segunda bateria. Quais são as patologias assim que inviabilizam? Você tem uma lista enorme. Coccídia, salmonela, biquipena, propsipitacídeos. Mas me parece que a coccidiose Oi? A coccidiose, a grande maioria é infectado, sim, né? Mas é uma das mais fáceis de tratar também, né? Por sinal, dos mais fáceis de tratar. Duro quando a salmonela é uma coisa mais complicada, algumas doenças não têm cura, aí infelizmente, dependendo da circunstância, tem os seus andamentos para esse tipo de situação, ele não vai hipótese nenhuma para a soltura. Certo. Hoje está se trabalhando de uma forma muito mais profissional do que se trabalhava há 10 anos atrás. Você tem uma restrição, até a gente sente isso. A quantidade de animais que vão para as áreas de soltura hoje é bem menor do que era no passado. Por quê? Porque a quantidade de baterias e de filtros aumentou demais e proporcionou para a gente um refinamento do trabalho. Eu já não tenho aquela loucura de volume, hoje eu tenho qualidade do individual, a ponto de botar a plaquinha de identificação em arara e me dar o luxo de ficar fazendo mapinha de onde cada uma aparece. Eu fico imaginando que o passeriforme ele acaba sendo a maioria por uma série de motivos, né? Um deles é o tamanho, né? É um facinho ali, coloca num tubinho, coloca meia dúzia, aquela coisa... Meia dúzia? Tem apreensão de canário com 500, 600. A gente viu aí... Eu vi chegar. Eu não trabalho no CETRAS, claro, né? Mas eu vi chegar as apreensões. É alguma coisa fora do normal. Deprimente quando você vê ainda fila de veículos de Polícia Ambiental, IBAMA, Polícia Federal para descarregar. De lugares diferentes. Não é a mesma... Caramba, velho. Vê fila. Aquilo arrepia. Você fala, olha, e é um dia. Você vê 3, 4, 5 carros aguardando para poder descarregar, porque descarrega, faz o aferimento dos animais, faz a conferência e tal. Agora você imagina. Bom, e mamífero? Mamífero, por exemplo, mamífero é uma das coisas mais legais de trabalhar. Isso aí, porque é aquela coisa individual mesmo. Né? Por exemplo, nós já tivemos muito sucesso com soltura de anta. Muito sucesso. Quietos, sem alardear, porque também no começo era um negócio, o que nós vamos fazer com isso aqui? Começamos o trabalho com autorização, sem problema nenhum, foi algumas com colar. É mais fácil você localizar também a origem, isso, né? E antas, o que nos proporcionaram os primeiros trabalhos, as antas são todas de zoológico, todas, não tem anta de triagem. Todas elas são nascidas em zoológico, ou são filhotes resgatados que foram para zoológico. Mansas, deram filhotes, esses filhotes não são mansos mais, mas eles se aproximam porque a mãe chega perto, então a gente consegue visualizar o filhote ainda, porque a mãe nos proporciona isso, porque se ela fosse selvagem também a gente não via nunca mais. Ela chega próxima e hoje a gente já tem os netos também próximos, porque a anta é um bicho tranquilo. Você vê em Campo Grande, a anta atravessa a rua em Campo Grande. E são animais da natureza. Sim. Né? Eles acostumam com a frequência humana, não é? Desde que não seja perseguido, enche o saco do bicho, nada. As antas, hoje nós temos já
bisnetos na fazenda que faz o programa de soltura, nasceram na natureza sem problema. Qual é o... Agora, me aprofundar mais na anta aqui, gostei do assunto. Com que idade começa a reproduzir anta? A anta é um bicho tardio. A adulta, o macho ele está fértil a partir dos 2 anos. A fêmea aos 4. E a gestação quanto tempo? Quase 1 ano. Sempre um filhote. Um filhote. Então, é um bicho facilmente impactado. A partir do momento que você coloca uma pessoa que saiba caçar anta em determinada região, acaba assim. Porque são animais rareados. E o animal lá, e o pessoal no norte gosta de uma carne de anta. Se o cara sabe caçar... Só que isso, graças a Deus, pelo estado de São Paulo, você não acha mais. O pessoal não gosta da carne. E assim... Não caça, né? É um bicho grande. Tem uma empatia pela anta, né? Tem empatia. E o que está acontecendo? Essa é uma percepção de interior. Os velhos que sabiam realmente caçar, que eram bons na caça, eles ou estão parando ou muitos faleceram. Os seus filhos, alguns se interessaram, outros não. Os netos não querem nem saber. Não quer ir para o mato pegar carrapato. Não quer. Quer ficar no conforto da casa, no videogame e outras coisas dessa nova era. Então, a caça, como a gente conheceu, aqueles caçadores que saem todo fim de semana, eu enxergo ela tá no estado de São Paulo. Ela está tão em extinção quanto alguns dos animais. Você não tem mais o caçador especialista. Você tem aquele de fim de semana que acaba, inclusive, causando acidente, porque é uma pessoa que não tem muito conhecimento. Dá um tiro no pé. Atira no companheiro. E acaba... Sai 2 para caçar, só volta 1. E acaba colocando os caçadores sérios numa situação delicada, porque junta todo mundo no mesmo saco. Sim, porque tem um pessoal que caça, faz esse controle de javali, por exemplo. Tem os controladores, não tem nada contra esse pessoal. Muito pelo contrário, os sérios. Tem aquele do fim de semana também, que pelo amor de Deus, né? Só fazer showzinho só com o bicho. Agora tem os controladores, e realmente os caras levam a sério o trabalho que eles têm que fazer. Eu conheço alguns, inclusive. É importante nesse trabalho. Né? Quem está no mato, quem frequenta mato, e frequenta mato que tem javali, sabe o que o javali está fazendo. E não é pouco. E é um animal perigoso também, né? Eu sou fãzão de ema. Gosto de ema. Também. É uma das aves mais impactadas pelo javali. Siriema. Esse é outro bicho muito legal. Porra, bicho bacana. Só que a siriema tem uma vantagem da ema em relação ao javali. Ela cria em cima da árvore. A ema cria no chão. O que acontece? Não sobra um ninho. Eles comem os filhotes, comem todos os ovos, os filhotes, porque ele tem um olfato fantástico. Ele localiza o ninho de longe. O macho não pode nada com o javali, o macho foge e ele destrói. Então, ele não pega o macho, mas ele vai dilapidando. Na verdade, todas essas aves que têm a postura no chão, o javali deve detonar. Toda. A área florestal que tem javali não tem fauna de solo. Não tem fauna de solo. Os adultos vão morrendo e não conseguem recrutar novos filhotes, porque o filhote ou é comido, porque é muito jovem, ou o ninho, tal, é tudo comido junto. Então, é necessário o controle do javali. Na verdade, o controle é necessário para todas as exóticas, né, velho? Na verdade, o controle é muito importante, né? Porque você não é só exótica, você também tem um descontrole aí quando você começa a mexer na quantidade da mata, né? Você começa... Você tem um descontrole hoje de um silvestre hoje que precisa ser discutido de uma forma mais... Não vou falar séria, porque tem muita gente séria trabalhando, mas mais forte é a capivara. Porra, velho, você tocou num negócio delicado aí. Ela precisa de uma discussão um pouco mais adulta sobre esse animal. Porque a capivara, eu gosto. Ela não tem predador. Não tem predador, é prolífica, né? É um roedor. Ela potencializa uma doença, ela não é responsável, mas ela potencializa a febre maculosa. Foi detectado pela segunda vez o vírus da raiva, né? Agora saiu, está noticiado isso aí, recente agora. Aí eu vejo o popular falar assim, por que não faz uma castração química? Isso não existe. Não existe. Mas tem, né? É o sonho de todo mundo, mas não existe.
Eu falo, pô, esse é um animal, por exemplo, que poderia ser caçado. Ele poderia entrar para consumo. Ele poderia ser consumido. Poderia ser consumido. Pô, fazer um churrasquinho de capivara. Mas... Lá no condomínio deve ter umas 50 capivara, velho. E os tá monstros, feliz, hein? então, porque tem condomínio por aí com 300. É mesmo? 300. Eu tenho um rebanho de capivara, assim, de encher os olhos se estivesse no Pantanal. Não dentro de um condomínio que começa a existir o conflito. Você conviver com 10 capivaras no teu condomínio, tranquilo. Beleza. 20. Então, as pessoas levam na boa. 300. Começa a entrar numa situação de conflito. Elas atacam o cachorro. Não, e assim, nada fica em ordem. Ocasiona acidente. De tráfico mesmo, de bater em capivara. Pegar um adulto na estrada, você pode capotar, velho. Doenças. Mal-estar para a capivara, porque começa um conflito, ela está confinada ao ambiente, a população cresce. Isso é normal de qualquer população de animal. Ela não tem mais o que fazer, começa o conflito na própria população, começa a aparecer um número maior de animais bem machucados, muitos não têm tratamento, acabam indo a óbito daquele pior jeito. Então, tem que existir em algum momento uma discussão muito séria a respeito do controle da capivara. Está sendo feito programas de esterilização, mas aí esterilização cirúrgica mesmo, mas são populações restritas. Tal, ali no Rio Pinheiros, em São Paulo, a USP faz um trabalho. Você vê a quantidade de animais e não tem mais caçador. Não da forma como tinha antes. Não tem mais caçador, não tem mais predador, e tem essa ideia romântica de que um animalzinho ali, pobrezinho. Não, o químico, eu faço uma brincadeira, eu falo assim, olha, muitas mulheres usam a pílula anticoncepcional. Uma das coisas que a pessoa tem que levar, que a mulher tem que levar com mais regra e corretamente, é o uso do anticoncepcional. Uma falha pode ocasionar um futuro bebê. Né? Como é que você vai fazer isso? Como é que vai fazer com a capivara? Você vai explicar para cada fêmea de capivara a quantidade que ela tem que... Olha, você não pode comer um pouco mais nem um pouco menos, você tem que comer essa quantidade. O povo fica pensando, não, você bota o anticoncepcional e aplica um dardo. Sim, claro, lógico, claro. Em 150. Não, você vem com gás do sono, faz todas elas dormirem, Mas eu acredito, isso é um romantismo de desenho animado. Mas hoje eu vejo que o Brasil tem um preconceito contra algumas coisas. Controle e a criação e também contra o zoológico. Tem uma resistência. Ninguém gosta. É interessante uma coisa, vamos sair, vamos abstrair. Ninguém gosta do que está preso, nem você mesmo. Então, a gente transfere para o que está próximo as suas frustrações. Eu não gosto de ficar sentado no escritório, que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, fechado entre paredes e tal, e aí você acaba transferindo esse teu gosto ruim, né? Seu mau gosto. Então é natural que as pessoas não gostem do que está preso. E muitas vezes não entendem nem o porquê, e também muitas não estão nem interessadas em saber o porquê. Hoje nós vivemos aquela fase em que todo mundo é entendido em tudo, né? Os especialistas. Especialistas. Então, eu faço meia-culpa aqui. Eu trabalhei muito tempo com zoológico, trabalho muito tempo com animais sob cuidados humanos, que é uma coisa bonita de falar agora, né? Animais em cativeiro. Tem ruim? Opa, tem muita coisa ruim. Como tem em qualquer área. Qualquer segmento. Qualquer área. Eu posso te apontar fácil. Se você assistir um jornal num dia, você vai ver o tanto de gente ruim que tem em várias áreas. E o zoológico, o criador, não vai ser diferente. Agora que tem muita gente boa, a maioria. A maioria é gente séria que está trabalhando, por exemplo, o zoológico. Ele está desempenhando um papel que o Estado, muitas vezes, que deveria fazer, não faz. Ou recebendo animais, não falando da anta. A maioria das antinhas que foram resgatadas dessa fogueira que fizeram no Brasil esse ano, os filhotes de anta, foram para jardim zoológico para terminar a recria delas ou curar muitas vezes. Algumas os zoológicos já dispuseram para colocar de volta na natureza. Isso ninguém fala. É verdade. É mais fácil apontar o dedo para o potinho de comida virado de ponta cabeça. Essa função que deveria ser muitas vezes do Estado, o zoológico assume. Muitos são o Estado, mas são os municípios.
Não são um estado... A grande maioria A dos grande zoológicos maioria é municipal. Ainda. Os particulares vêm crescendo de uma forma bem forte. Bem forte mesmo. E agora, o zoológico também desempenha um papel na educação ambiental que ninguém faz. Que ninguém faz. O zoológico tem que ser uma extensão da escola. Tem concorda? que ser uma extensão. E hoje muitos são. Legal. Muitos são. Se o mito da coruja que asa aberta em cima de uma casa dá azar, é o professor de educação ambiental do zoológico que fica falando no ouvido das crianças que isso daí é uma lenda, que o pai não precisa sair dar um tiro na coruja que vai morrer alguém da família. Então tem que matar a coruja antes. Eu escutei isso quando pequeno. Sim. Né? Agora, eu, professor de educação ambiental do zoológico, porque o zoológico é atrativo. Todo mundo gosta de Tem zoológico. que ser atrativo. Não, e a criança gosta de zoológico. Tem uma pesquisa bem bacana que fala que você vai 3 vezes na vida no zoológico. No mínimo, 3 vezes na vida. Claro que as pessoas que têm acesso ao zoológico, né? Quando você é pequeno, alguém leva, teu pai, teu avô, a mãe, leva para passear. Quando você é pai, você leva o filho, quando você é avô, você leva o neto. Legal. Essas 3 situações é o que a gente enxerga no dia a dia do trabalho. Quem trabalha em zoológico vê isso no dia a dia. Então você já tem uma ferramenta que as outras pessoas não têm, que é a atração. A partir do momento que você conseguiu cooptar aquele público para dentro da tua instituição, você já tem meio caminho feito para trabalhar a cabeça da pessoa com uma série de situações, que seja aquecimento global, plantio de árvore, preservação do Pantanal, mitos sobre animais, combate ao tráfico, combate à caça ilegal. Então, isso daí os zoológicos estão fazendo de uma maneira, já sempre fizeram, de uma maneira absurda. Só que isso não é bacana de falar. Bacana de falar é o potinho de comida do animal virado de ponta cabeça. Isso que dá repercussão. Dá mais agora engajamento é a palavra. E no final dos 3 é a preservação de algumas espécies. Todas? Não. O zoológico nunca se propôs a isso. É impossível, seria uma grande mentira. Não, nós vamos preservar todas as espécies. Mentira. Uma grosseira mentira. Imagina, um zoológico que possa abrigar todas as espécies e reproduzi-las. Mas o que os zoológicos fazem, algumas espécies alvo, as guarda-chuvas, são aquelas espécies que têm realmente um problema muito sério, eles sim. E não é o zoológico, não é porque criou uma oncinha em determinado zoológico que a oncinha está salva. É todo um programa integrado com várias instituições que fazem uma das ferramentas para a conservação desse animal. Se alguém vai depois pegar neto, bisneto, tataraneto e colocar de volta no mato, eu estou fazendo a minha parte. Você tem que ter o animal, né? Porque se não tiver... Tá, e a ararinha azul acabou. E o mutum de Alagoas. Se algum maluco não tivesse feito isso no passado, você não tinha material para fazer o teu projeto. Você teve uma relação bacana no negócio da ararinha, né? Tive. Eu participei lá atrás, né, como é que é, em outra vida, até de comitês, de reuniões em que se discutia ainda quando existia a ararinha na natureza. Né, quando existiam os últimos exemplares. Você é do tempo em que havia ararinha azul no meio ambiente. No meio ambiente. Vida livre. Eu vi slides lá, sabe? A maioria das pessoas que nem sabe o que é isso mais. Eu vi Slide apresentação de slides na reunião mostrando os animais Eu me lembro bem de um, muito bem tirado, uma foto muito bacana, eram 4 ararinhas pousadas num coqueiro. Eu me lembro, acho que dessa foto. Acabou virando foto de livro, porque é uma das poucas bem tiradas da ararinha. E essa discussão permeou, e no fim não teve mais ararinha e teve que trabalhar com a ararinha que foi criada em cativeiro, fora do Brasil. Porque o Brasil nunca teve competência para criar. Isso é uma vergonha, velho. Isso é uma vergonha. O Brasil, cara, ele tá numa contramão da preservação, uma coisa absurda. E a gente, quando fala de criador, eu venho participando assim da política ambiental mais efetivamente desde 2019. Tenho ido para Brasília, tenho participado de audiências públicas, cara, a gente vê cada absurdo. Então existe um discurso
sem nenhum fundamento. Eu vou falar de uma coisa que fica ao alcance da pessoa comum. O elefante de Sorocaba. Queriam tirar o elefante de Sorocaba e mandar para um santuário, que 171, cara, pesado. Um santuário no Cerrado. Ah, porque são 1000 hectares de cerrado, onde o elefante vai ter uma vida, não sei o que lá. Eu falei, peraí. Aí eu fui falar na audiência pública lá de Sorocaba. Eu falei, olha, o elefante é idoso. Sim. Se ele é idoso, ele tem um manejo diário, passa pomadinha no calo dele. Ele usa colírio. Como é que esses caras vão soltar esse elefante em 1000 hectares e vão promover um manejo diário dele, passando pomadinha, passando colírio nesse animal? Ah, mas é que ele não vai ter acesso aos 1000 hectares. Bom, então esquece que tem 1000 hectares, porque ele vai ficar preso do mesmo jeito que ele está preso em Sorocaba. Então, isso aí é propaganda. Esse papo de 1000 hectares é propaganda. Outra coisa, vocês vão tirar ele do zoológico e levar ele para a natureza, mas Cerrado tem elefante? Essa é uma discussão boa. Mas se o Cerrado não é lugar para elefante, nem o zoológico. Então deixa ele no zoológico. Se nem o zoológico nem o Cerrado, porque se você fala para mim que você vai tirar o elefante e vai mandar ele para a Índia, e você está falando que você vai devolver ele para a natureza, aí eu concordo com você, porque ele é da Índia, ele não é do Cerrado. No Cerrado, eu vejo que se fosse para soltar lá nos 1000 hectares, ele ia causar impactação do solo, ele ia espantar a fauna. Não, pelo contrário, depois que fizeram lá o santuário, houve uma revitalização da fauna e da flora. Eu falei, isso aí é uma prova de que os animais não são soltos. Desbanquei veterinário, PhD em elefantíase. Os caras com o maior papo furado, velho. Eu na lógica, eu falei, olha, cara, vocês tiraram um chimpanzé daqui do zoológico, o chimpanzé foi para um santuário que parece um carandiru, e o bicho morreu na sequência. Tirou uma outra elefanta lá de Ribeirão Preto, ela morreu na sequência. Esses animais, cara, são animais que estão aí, já são idosos. Então fica com uma politicagem e uma ideologia, uma narrativa totalmente distópica, velho. Totalmente distante da realidade e da recomendação científica. E é um papinho que cola. A gente fala, a gente que conhece o assunto, a gente fala e o cidadão comum fala, mas quem é você para falar? Eu falo, mano, eu estudo o assunto porque eu gosto. Sempre gostei. Então, assim, quando eu vejo alguém falar alguma coisa sobre manejo de fauna, cara, tudo que envolve animais, eu me interesso e eu vou pesquisar. E quando o cara fala alguma coisa que não tem cabimento, eu fico, peraí, mas qual é o fundamento que esse cidadão está aplicando nesse raciocínio? Quando eu vou lá pesquisar mesmo, eu vejo que é só papo furado. Mas esse tipo de atitude está permeando tudo, na verdade, né? Até os programas de soltura também. Programa de soltura virou abandono silvestre. Virou abandono. As pessoas não têm noção do investimento que se faz para soltar um canarinho. Conta para nós, Zé, como é que você faz? Então, mas é assim... Entrega o ouro aí para nós. Até para a gente amarrar até o final dessa história, acabou virando modinha a história da soltura de gaiola, aquele arrebentar a gaiola, que foi uma coisa bonita. Daquela lava a alma. Lava a alma sua e suja do passarinho, né? Ele estava quieto na gaiola dele, se tá bem ou se tá ruim, mas da forma como é feito, né? Pra você ter uma ideia, esse passarinho passou por uma bateria de exame, teve toda aquela desgraceira do tráfico, foi por uma triagem, uma bateria de exame, um processo inicial de recuperação. Alguns falconiformes, eles recebem penas, eles recebem implante de pena. Pinning. É fantástico isso. Fantástico. Que é para poder acelerar o processo de recuperação do animal,
que até esperar a muda de pena, você acelera esse eu vi fazendo na mesa, achei um negócio fantástico. E depois disso, eles são transportados para a área de soltura, separados em baterias de viveiro e acompanhados. Aí começa da sementeira para quem é de semente, começa da fruta da região para quem é de fruta, os coquinhos da vida. Para alguns você começa a apresentar predador e fazê-los assustar com aquilo, nem que seja minimamente, para dar alguma chance para o animal. Para outros animais você ensina técnica de fuga, para outros de predação, para depois transferir os animais para a soltura propriamente dita. Vão para os viveiros de treino. Lá tem sempre um maluco que fica fazendo eles voar de um lado para o outro para dar uma... Tem que ter musculatura. A gente fala, a arara tem que sair voando. Não é aquele voo, ela vai procurando a primeira árvore para pousar, quando tá chega chegando lá e fica bufando. Bufando. E aí depois disso é solto e depois é monitorado ainda. Tem gente em campo, tem câmeras fotográficas, tem pessoal fazendo monitoramento com ponto fixo para saber o que é que aconteceu com o animal. Então não é assim, pega e solta. Existe processo de soltura branda que é obrigatório. Se você não fizer isso, eu concordo com você. É abandono do bicho. Abandono. Não vai chegar lá e jogar o animal do meio do mato. Não. E tem sucesso, inclusive com arara, que é extremamente mansa. Esse é uma outra mito. Um outro mito. Que bicho manso. Bicho manso não serve para soltura. Eu acho que eu repito esse mito de vez em quando. Serve muito. Eu vou te dar um exemplo. Eu fico preocupado quando o cara pega lá um papagaio de 30 anos de idade e fala que vai reabilitar, cara. Eu fico, será, cara? Por quê? A impressão que eu tenho é que esse bicho vai pousar na primeira Dona Maria que ele encontrar. Pode acontecer. Só que você não vai trabalhar. Aí é que a gente precisa sair um pouco do que é individual do que é coletivo. Tá. Eu não trabalho com papagaio. Você trabalha com um grupo de papagaio. E tem uma coisa, o papagaio de 30 anos, a hora que ela entra num grupo de papagaio, a maioria para de falar. É raríssimo. Porque na verdade é uma imitação, né? É raríssimo um papagaio que continua imitando voz humana, palavras humanas, depois que ele entra num grupo de papagaio. O cara entrou lá, você entrou lá para reabilitar, aí sai 30 papagaios falando ouro. De tudo, cara. Você se diverte. Sai 30 papagaios mandando os outros. De tudo. Tem lugar que a gente brinca, você não deixa a senhora vir aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas entre eles começam eles começam a se ensinar. Nós somos muito... A gente tem uma atitude muito paternalista em relação aos animais. Você agrupa araracarindé, você agrupa papagaio, 30, 40, 50 anos, eles começam a ter uma relação intraespecífica e adquirem hábitos e começam a desenvolver características que ninguém ensinou para ele. Porque ele foi tirado no tráfico, ele foi tirado com uma bolinha de carne. Ele nunca viu o mato. Ele estava dando um oco de pau quando ele foi retirado ilegalmente. E naquele momento ele começa a desenvolver características com os outros, inclusive aquela questão do grooming, né? Do coçar um ao outro, a forma de pegar o alimento, a forma de se deslocar dentro do viveiro, o giro no puleiro, que o papagaio é super ágil com isso aí, parece um gato de asa, né? O giro no puleiro. Os papagaios, algum vai, depois solta, fica sozinho, volta até a falar. A maioria não dá mais um pio, só vocaliza como papagaio mesmo. Ninguém ensinou isso para ele. Não tem problema de você ter um grupo lá e você vai chegar com o papagaio depois de um certo tempo e o pessoal rejeitar aquele papagaio? Como assim? Não entendi. Não sei, um territorialismo. Ter um grupo, você colocar alguém mais novo, é complicado. É complicado. Então, depois se formou um bando, bando. É bando. Eles se conhecem por nome e sobrenome lá. Quem chegar é forasteiro. Você pode colocar, a probabilidade de não dar certo,
Alguns momentos dá uma boa, como se fizesse parte do grupo. É o cara. Agora tem alguns que são mais tímidos, toma pau. Você não é recomendado. Começa um outro grupo. Todo mundo de fora, ninguém se conhece, forma o grupo e acabam rejeitando alguém. Você pega esse alguém e começa um outro grupo. Entendi. E vai. Não é fácil. Não, isso não é brincadeira, não é brincadeira, não. E desce em casa? Desce. Nem Barato sei de quantos café. papagaios nós vamos ter que buscar na casa de fazenda próximo. Para isso, as áreas de soltura têm que ter uma vizinhança que entre no projeto. E a maioria entra. A maioria entra. Entra, liga, fulano de tal tá aqui, que eu faço. No começo a gente deixa, alguns vão embora por conta. Aquele que começa a ficar muito frequente, começa a virar cria da casa, a gente vai lá, retira e começa todo o processo de novo. Todo o processo de novo. É um negócio muito bacana. Tem as araras, né, que você fala da arara canindé, tem a arara canindé que até hoje desce com a gente e tenta roubar o cadarço, que ela sempre fez isso. Tenta roubar o cadarço do sapato. Ela cria 3 filhotes por ano, no coqueiro. Que legal. Escavado por eles. Ninguém ensinou a escavar coqueiro. Então, você tem arara lá em Araras, na cidade de Araras, né? A cidade de Araras é por causa da arara, né? E elas têm na praça lá tem umas araras, né? Tem. Elas vão com as pessoas ali. Descem no chão, no pipoqueiro. E aquela... Elas no vai lá comer pipoca. Eles jogam os piruás. Ela descer e forragear no chão, não tem problema nenhum. Isso é da natureza dela. Isso lá na Austrália, os caras têm cacatua lá. Aqueles bandos gigantes que entram lá, vai, come na mão. Não, você vai em fazendas no Pantanal, você vê a arara forrageando no chão. Não é, lógico, o bicho é alerta, tal, começa a aproximar muito, ela voa. Não é problema. O problema são aqueles que colocam um potinho de comida em cima de muro para atrair a arara para casa. Só que em Araras já pegou. Em Araras a cidade já abraçou o projeto, já faz parte do dia a dia, a prefeitura que é a grande motivadora. E aquilo ali a gente não tem mais grandes preocupações. Tem preocupação com acidente. A rede elétrica brasileira é um problema. Então, legal, ela é um problemão, porque ela é um projeto, elas não são antigas, o projeto é antigo. Aqueles 3 fios que até hoje se usam numa cruzeta, que agora nós estamos aprendendo que com as árvores também, a rede elétrica nossa é um problemão, né? Tá aí São Paulo que me deixa mentir. Aqueles 3 fios e aquele transformador com as saídas de energia descobertas, ela é um problema para toda a avifauna grande. E não é só arara, não. Assim de jaburu que morre no Pantanal eletrocutado. Não é 1 nem 2, cabeça seca, colhereiro, todos os animais são grandes e conseguem fechar 2 polos. Então, tem que se discutir. O problema, assim, isso eu não conheci, eu vi por reportagem. Arara de Lear, o projeto com a arara de Lear, um problema tremendo com a rede elétrica que serve às fazendas próximas lá, porque as araras estavam sendo eletrocutadas. Então, isso é um problema para a arara. O pipoqueiro jogar os piruazinhos lá no gramado, não. Muito pelo contrário. Mas aí você falou do cara que coloca lá a comida, assim, qual é o problema desses caras? Atrai arara para lugar que vai dar problema. Eu vi um senhor lá na zona leste de São Paulo, que ele recebe lá uns 30 periquitão maracanã lá. Ele vai, os periquitos sobem na cabeça dele e tal. Qual é o problema aí? Tem um problema aí? Então, assim, se olhar do ponto de vista de afeição com a fauna, nenhum. Agora, do ponto de vista de você criar uma relação de dependência, porque o periquitão sabe que lá vai ter comida. Ele não vai lá para fazer visita para o cara para bater papo. Sim. Ele vai lá de comer. O dia que esse cara não tiver, né, por qualquer razão da vida, e aí? O que vai acontecer com aquele grupo todo que criou uma interdependência? Então, peraí. Então, vamos falar num caso verídico aqui. Passei 2 anos e meio, não, na verdade 3 anos e meio, alimentando o canário da terra lá na fazenda.
pô, velho. Não era só canário da terra, não. Ah, pode ser. Tico-tico rei, sanhaço, meu, umas 20 espécies lá. Pô, minha diversão, né, cara? Eu ia lá cuidar do jardim, montei uma meia cana daquele bambuzão brasiliensis lá. Pô, e vinha aqui, ó, quirelinha, mamão, banana, pô, junta ali 20 espécies. 3, 4 tipo de rolinha. E aí? Agora eu saí lá, não tô mais lá. Essa galera não vai se virar? Sei lá. Na fazenda ainda tem mais facilidade, né? Mais Agora facilidade. na Na cidade cidade, a dependência complicado, é né? maior. Mas mesmo assim, você não vai saber. Você não vai saber. Vai ficar na ignorância. Então, o pessoal da fazenda vai lá em casa, joga quirela nos canari que eles estão passando fome. Agora, meu, há uma escassez de alimento na natureza, não há? Eu fico pensando, se eu coloco comida e os caras correm lá pra comer, Mas eles não são oportunistas. eles são oportunistas, lógico. Lógico. Se te oferecer um restaurante bacana com comida de graça, Porra, você velho. vai. Você vai. Não é nem ter horário de comer ainda, mas você vai. Então, eles são oportunistas. O canário da terra, o tico-tico, a rolinha, eles são oportunistas. Tem a comida disponível, como qualquer espécie, coma. Você não sabe daqui um dia se você vai ter comida. Então ele come enquanto ele puder. E até vai embora, fica próximo, acaba mais, volta de novo para comer, enquanto tiver a comida ali. Porque ele é oportunista. Agora, se ele vai criar um vínculo de dependência com aquela comida que você colocava ele religiosamente todo dia, nunca saberás. Você não vai saber a consequência de cada um daqueles canarinhos. Para o canarinho, provavelmente não. Ele vai voltar para a rotina dele. Agora, se cresceu a população porque você deu comida, aí vai ser um problema. Porque aquela fonte alimentar, como qualquer população de animal, Sim. aquela fonte alimentar Se aumentou a oferta de alimento, aumenta vai a aumentar população. a concorrência lógico. dentro da população. Os mais fracos vão dançar. Bom, então, de certa forma, eu ao tirar, eu vou promover uma seleção lá dos caras. Eles vão se matar, os fortes sobreviverão. Velho, queria falar um pouco de criação, que eu sou um defensor da criação. Por mim, se eu tivesse a oportunidade... Outro dia o cara falou, você deveria ser o ministro do meio ambiente. Eu falei, obrigado, fico muito feliz. Não tenho conhecimento para tal, mas fiquei feliz. A gente sempre fica feliz, né? E alguém falar alguma coisa nesse sentido, uma coisa que você gosta, o cara fala, você deveria ser o máximo aí nessa sua empreitada. E por mim, eu liberaria a criação de todas as espécies brasileiras. E quando eu falo todas as espécies, as pessoas ficam pensando, as pessoas pensam dentro daquele limite do conhecimento, né? Então o cara fica pensando em passarinho, nós conversamos hoje, eu, você e o Richard aqui, foi super interessante, e a gente fica pensando em mamífero, aves, réptil, e a coisa fica aí, né? Hoje eu estou estudando as abelhas sem ferrão. Eu estou super preocupado, assim, porque com a queimada, com esses incêndios florestais, você mesmo falou, com essa fogueira toda que virou o Brasil, elas não fugiram para outro lugar. Não. Elas morreram. Elas foram torradas. Elas foram torradas. Torradas. E eu fico pensando assim, cara, a gente nem conhece direito as espécies, sabe? E nós perdemos uma boa parte aí, né? O Richard falou que queimou 95% do Pantanal, e nós perdemos, cara. Sim. Perdemos um monte de espécie aí que a gente nem chegou a conhecer e a gente não vai conhecer. E eu tô querendo também, eu venho estimulando a criação das corujas, né? Como eu falei, já criamos 7 espécies, são 15, significa que 15 não são criadas. E eu vejo assim que a criação, na minha concepção, é uma ferramenta tanto de garantia da perpetuação da espécie, principalmente quando a gente fala das espécies guarda-chuva, né, que vão acabar estimulando a preservação daquele bioma, daquele ecossistema onde eles têm representação,
Mas é uma ferramenta de combate ao tráfico também. Eu queria saber, essa é a minha opinião, tá? Porque eu falei do passarinho, né? O cara que entende de passarinho vai comprar um bom criador, porque ele quer ouvir o passarinho cantar, ele quer ver o passarinho mansinho, ele quer muitas vezes ter o passarinho no dedo, alimentar no dedo. Então ele quer esse passarinho, né, mansinho. Eu, como sempre comprei os meus animais em criador, eu sei muito bem a diferença. Às vezes alguém me traz um bicho lá, do vizinho, outro dia mesmo me trouxe um Brotogeres lá, um periquitinho bandeira, bicho bravo pra caramba, velho. Ficou 2 dias lá, eu só colocava ele lá protegido quando os pais e a mãe saíam, né? Mas de manhã e à tarde eu soltava ele lá, prendia a cachorrada e os bichos iam lá e tal. E você vê a diferença, né? Quando eu recebo quando eu recebi minha arara, puta, ela olha pra você e já abre o bico pra te pedir comida, velho. É demais. Né? É o imprint, né? Como é que você vê essa questão da criação? Eu vejo de uma forma muito positiva, vou começar desse jeito. Lógico, a gente até comentou, tem gente boa e gente ruim, mas eu ainda acredito que a maioria é boa. E é fato que várias espécies foram salvas porque teve alguém no passado que resolveu fazer criação, independente de lei, de está certo, se está errado, não vamos entrar nesse mérito, mas se você tem uma série de espécies hoje, é que algum maluco no passado resolveu criar algumas espécies. A gente citou algumas, a gente falando da ararinha, falando do mutum de Alagoas, tal, mas tem outras espécies, inclusive de pássaros menores, como o bicudo. O bicudo, se ele escapar da extinção, vai ser porque alguns criadores sérios conseguiram manter bicudo ainda com um porte original. Né? Porque hoje ele está bem modificado, né, na mão de criadores, tal, mas isso aí já é outro assunto, pessoal especialista na área. Tal. Eu enxergo hoje como sendo uma ferramenta, e não é porque a gente está discutindo sobre isso não, eu enxergo como uma ferramenta positiva para combater o tráfico, independente do que muito colega fala. Né? Fala assim, estimula, o cara tem um papagaio, o outro vai comprar o papagaio na feira porque viu o papagaio legalizado, aquele cara que pagou X mil reais do papagaio, não sei o valor do papagaio. Ele vai comprar o papagaio na feira de qualquer jeito, com o outro mostrando sem mostrar. Porque é uma característica do brasileiro ter o xerimbabo. Né? Ainda vem dos índios, ainda isso aí. Ter aquele bicho de estimação na casa. E isso não é origem portuguesa, isso é origem nativa, isso é origem dos nossos povos aqui. É comunsíssimo ser nas aldeias e ter os xerimbabos nas aldeias, em que ficam com as pessoas o dia inteiro lá. Muitos são oriundos de animais que foram abatidos, o filhote ficou. Outros são pegos para isso mesmo. Outros são para coleta de pena. As coitadas das araras são para coleta de pena. Mas o fato é que já está enraizado. Passou dos nossos povos ancestrais, passou para os nossos caboclos lá atrás, que tinham o passarinho pendurado na casa, e acabou permeando por toda a nossa sociedade. Se isso aqui no futuro vai continuar, acho que nós dois vamos ver isso, se nós vai continuar ou não, o fato é que hoje ainda está presente. Eu venho de casa que tem um passarinho no beiral da casa. E tinha até um gancho para tirar do alto, assim, a divisória entre as gaiolas. E não era o meu pai que tinha, eram todos os amigos dele que tinham. E gostava, aquele lá era melhor tratado do que a gente, né, do que em casa. Isso daí está permeado ainda na nossa população. Por que não aproveitar isso como uma ferramenta de conservação? Se as pessoas já têm uma tendência natural a gostar desses animais, não só para ter em casa realmente o passarinho, o canarinho belga, eu acho ótimo, assim, o canarinho belga, tomara todo mundo tivesse canarinho belga, eu acho uma graça esse bicho, né? E ele existe porque o canto dele é muito bom, né? Um canto fantástico, mas ele ensina muita coisa para a criança, por exemplo, a questão do relacionamento com o outro ser vivo, que precisa de uma série de coisas que a criança não consegue entender no livro, que ele precisa tomar água todos os dias, precisa comer todo dia, precisa tomar o solzinho dele todo dia, precisa ter o espaço dele limpo todo dia, cria uma questão de relação positiva com a fauna, coisa que nós estamos perdendo no dia a dia. Ninguém conserva o que não conhece. E se não tem uma relação direta, você dá de ombro. Você não sabe nem o que... Assim, estamos sozinhos no planeta. Não estamos.
Ninguém Então, vai conservar as abelhinhas sem ferrão, né, velho? mesmo porque a maioria não sabe nem que elas existem. É. Enquanto não tiver mais gente trabalhando com isso, mais venda de mel, né? Aquele mel é caro hoje. Também, se alguém desse uma olhada na quantidade que é produzida, você ia saber o porquê que ele é caro. Se não tiver quem cria abelha sem ferrão, produz o mel ou venda a colônia, não sei como é que é isso daí, realmente não conheço, não entendo desse comércio, mas vendo o mel, elas vão desaparecer. As pessoas não vão nem saber que existiu. Agora, por que tem a Apis mellifera? Por que ela é a abelha? Porque ela é uma grande produtora de mel. Apesar de ser uma híbrida, ela não existe mais na forma natural, né? Ela é um híbrido de duas abelhas, só que é uma grande produtora de mel. Então as pessoas adoram aquela abelha do desenho animado, que é uma Apis, porque ela é uma produtora de mel e ela foi vendida para as pessoas como sendo um ser do bem. A hora que você mostra uma abelha nativa nossa que poliniza o maracujá, que é a mamangava, o pessoal tem medo. Acha que é besouro. Tem medo porque é grande. Nossa, se essa bicha peluda picar alguém, a pessoa morre. Morre. Na verdade é mais fraco do que a picada de uma Apis, né? Mas, então eu enxergo hoje, você fez uma pergunta bem interessante, uma pergunta complicada para alguns, para mim é muito simples. A criação comercial ela é uma ferramenta de conservação. E eu espero que ela continue sendo e desenvolvendo o trabalho e indo para a linha profissional que ela tem ido hoje. Ela não se desvirtue, como aconteceu no passado. Muita gente, na tentativa de ganhar um pouco mais de dinheiro, acabou e maculou o bom criador. Sim. E juntou todo mundo, é fácil juntar no ruim, né? Juntou todo mundo numa farinha no mesmo saco. Todo mundo é traficante, todo mundo trata mal os bichos, vende bicho, sabe, compra do tráfico para esquentar. Não é isso que fala do criador, que ele esquenta bicho. Tem ruim? Tem mesmo, tem gente que vende nota fiscal na internet, cara. Sim, mas esse daí, aí sim, tem que ter o IBAMA, Polícia Federal, Polícia que dê em cima. O criminoso tem que ser... Que pega. Você tem carro também que você compra lá, sim. clonado. Pois é. Fernandão, queria que você deixasse o seu recado aí, as suas redes sociais, o nome da sua empresa. O recado é para que as pessoas olhem mais em volta. No final, agora a gente estava falando sobre isso. Nós não estamos sozinhos no planeta. É importante não só a criação, não só a soltura, não só o zoológico, não só o criador, mas que as pessoas olhem em volta e descubram que tem mais seres que dividem esse planeta com a gente do que o pai, a mãe, o filho, sabe, só os humanos. A partir desse momento que ele começa a entender que ele tem que partilhar o planeta com alguém, as coisas começam a ficar mais tranquilas, se ensinar, e talvez a gente tenha um futurozinho melhor. Da forma como está indo hoje, está muito complicado. Talvez se as pessoas tiverem um pouco mais de... E para isso que a gente trabalha, né? A empresa, né, a MP Fauna, ela existe, ela já está com 25 anos. Né? Ela é uma empresa que já passou por várias fases, já viu, sim, N situações da nossa fauna, e ela perpetuou nesse caminho justamente por ter um foco. O foco são os empreendimentos de fauna para que você tenha, para o futuro, animais viáveis, do ponto de vista genético, como, por exemplo, zoológicos nós planejamos, criadores nós planejamos, e agora com as áreas de soltura, para que os matos tenham os animais que há 20 anos, 30 anos, 40 anos foram retirados de lá. É esse o grande objetivo do trabalho que a gente faz. E é fácil encontrar a gente na rede social. MP Fauna. MP Fauna. É só colocar o @MP Fauna, vai sair tanto no Instagram quanto no Facebook. Legal, parabéns, viu, pelo trabalho, obrigadão pelo... Eu que agradeço a oportunidade, sua presença. Um papo, mas muito bom, nós passamos por tudo, né? Foi muito legal. Foi uma salada de fruta de conversa. Vem de novo, tá? É um prazer, cara, é um prazer, ainda mais encontrando o Rasmussen aqui, puxamos conversa assim, do começo do século, do final do século passado. Do século passado. É isso aí, obrigado, Fernando. Então, pessoal, toda quinta-feira, às 20 horas, podcast Criar é Preservar. Vocês viram que aqui a conversa traz informação e traz essa máxima que a gente não se cansa de repetir, que criar
é preservar. E que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.